Estamos estudando aqueles estudos do Grande Conflito, né? Ontem e hoje. E no Grande Conflito tem as 5 colunas da verdade, aí tem a estratégia do inimigo, e Satanás ia usar uma igreja, Satanás ia usar uma igreja que tem louvor, que tem Bíblia, que tem oração. Para isso, para destruir a verdade, para pisar, colocar a verdade por terra. E nós vimos que Satanás conseguiu fazer isso por um bom tempo, mas aí surge o povo de Deus para restaurar a verdade. E que verdade é essa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Ontem nós estudamos sobre o Deus Filho. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia, as Escrituras e a verdade. Será que no Evangelho de João, a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, tinha uma função fundamental? Será que Jesus citava a Bíblia? Será que os discípulos depois continuaram citando a Bíblia? Qual era o papel da Bíblia? Qual era a função que a Bíblia tinha no dia a dia de Jesus e de seus discípulos? Lá em João 5, 38 a 40, tá vendo como essa lição ela vai para frente, vai para trás, às vezes volta para o mesmo canto? Mas é importante. João 5, do 38 ao 40. Lá, Jesus diz o seguinte: que também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinaram as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim para ter vida. Então, os judeus, como não aceitavam Jesus, eles não tinham a palavra de Deus firme no seu coração, porque a palavra, a Bíblia, testificava de Jesus. Então, que adiantava eles dizer que professavam acreditar nas Escrituras, sendo que não acreditavam em Jesus, que era de quem as Escrituras falavam? Então, Jesus é o personagem principal da Bíblia. Em cada livro da Bíblia, a ênfase, o foco é Jesus. Até no livro de Esther, que não aparece o nome de Deus, é onde Deus se faz mais presente. Então, se a Bíblia toda falava de Jesus, você não adiantava você estudar a Bíblia e rejeitar Jesus, que é o que os judeus estavam fazendo. Ele é a consumação, ele é o foco principal, ele é o personagem principal da Bíblia. Então, é isso que Jesus está dizendo para eles, para os judeus. E, por exemplo, ao verso 46 e 47. Porque se vocês de fato crescem. 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Moisés já está lá no céu já. E quem estava acusando os judeus era o próprio Moisés lá no céu. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, se vocês acreditam tanto em Moisés, que é a base da Torá, foi ele que escreveu a Torá, ele é o profetão que vocês admiram tanto, pois é, ele está lá no céu agora. E é ele que está acusando vocês diante do Pai, porque vocês dizem que acreditam nele, mas vocês estão me rejeitando. Qual é a lógica? Se vocês acreditassem nele, vocês acreditar em mim também. Então, Jesus ele mostrou o quanto as Escrituras, o quanto a Bíblia era fundamental para ele, para a mensagem dele, para o ministério dele. Por isso que lá em Mateus 5,17 Jesus diz, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E em várias outras ocasiões Jesus cita a Bíblia. Em Lucas 4:16 17, que foi ali a primeira, quando Jesus vai para Nazaré e ele entra na sinagoga, Jesus lê uma passagem que diz exatamente qual era o ministério dele. Jesus abre o livro de Isaías, o rolo de Isaías, e diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, por ele que me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, libertar da prisão os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina, ele diz, assim se cumpriu, hoje se cumpriu essa escritura que a gente acabou de ler. Então, a Bíblia era a base, a Bíblia era a fundamentação do ministério de Jesus. E dos discípulos também. Porque se você vai ler o livro de Atos, que a gente acabou de ler, né, no Reavivados, a gente vê em Atos 1,16, Pedro diz, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, vários momentos
momentos, Jesus cita a Bíblia e os discípulos também citam. Todos os sermões dos discípulos e do próprio Cristo eram baseados na Bíblia. O que a gente já pode tirar disso para nós hoje? Todos os nossos sermões, todas as nossas mensagens precisam ser bíblicas. Precisam ter a base da Bíblia. Tem muitos sermões que você ouve por aí que são apenas contação de histórias. A pessoa mal lê um texto da Bíblia ou nem lê, e já vai contando uma história, já vai emendando ali com alguma experiência, com alguma coisa, mas não tem ensinamento. Não tem ali um estudo, uma exegese, né, que é um estudo detalhado da Bíblia. Não tem isso. Não tem explicação, não tem aplicação. E às vezes os sermões ficam pobres. Às vezes as mensagens ficam apenas especulações, apenas opiniões do ser humano. As nossas mensagens, nossa pregação deve ser bíblica. Tem muitos lugares por aí que as pessoas estão conhecendo, estão citando os adventistas apenas como o povo de Ellen White. Porque infelizmente alguns pregadores citam pouco a Bíblia. Não dão tanto valor ao texto da Bíblia. Acho muito melhor apenas citar Ellen White. Embora ela seja profetisa, embora ela seja o espírito da profecia, né? Quem recebeu o dom de profecia, mas é bom colocar a Bíblia em destaque. A Bíblia em primeiro lugar. Ela é a luz maior. Ellen White é a luz menor que guia a Bíblia. É o comentário, é a complementação da Bíblia. Mas ela não completa a Bíblia. A Bíblia por si só já é completa. Então ela deve ser colocada em primeiro lugar e Ellen White apenas para dar aquela iluminação a mais, certo? Então a Bíblia ela tem que estar em primeiro lugar. E qual foi a estratégia de Satanás para atacar a Bíblia? A gente já está acabando. Para atacar a Bíblia ao longo dos tempos. Primeiro ele tentou destruir a Bíblia, não conseguiu, porque a Bíblia permaneceu até hoje. Depois ele tentou inserir livros apócrifos para confundir quem estivesse lendo, mas quem sabia que os livros apócrifos não eram de verdade, continuou com a Bíblia normal de 66 livros. Depois, hoje, Satanás viu que como a Bíblia está em todas as casas, o que é que ele faz? Ele quer que ninguém leia a Bíblia. Você pode ter 30 Bíblias na sua casa, se você não lê nenhuma, nem praticar o que está lá guardado, o que está lá escrito, não adianta nada. Depois, Satanás, nos últimos tempos, está querendo vir com a ideia de atualizar a Bíblia. A Bíblia não cabe mais no mundo moderno porque a Bíblia tem muitas passagens que são controversas, que atacam as minorias, né? A Bíblia fala, por exemplo, dos homossexuais, a Bíblia fala sobre adultério, fala sobre tatuagem, fala sobre joias, fala sobre música, qual é a música que agrada a Deus. Então essas passagens que são complicadas, que a gente não gosta, então vamos tirar, vamos atualizar e vamos deixar só a parte que é legal, só a parte do amor, só a parte que é agradável. É isso que Satanás quer fazer hoje. Vamos atualizar a Bíblia? A Bíblia já é um livro antigo. Quem escreveu a Bíblia colocou a opinião dele ali. Não tem esse negócio de ser inspirado pelo Espírito Santo, é uma fábula. Então isso que eu estou falando aqui é tudo coisa que vocês veem na internet, que vocês veem por aí, mas vocês sabem onde é que está a verdade. Vocês sabem o que é mentira, vocês sabem o que é verdade. Com esse filtro que você tem desses estudos matinais, da sua comunhão com Deus, se lembre de uma coisa. Busque a verdade. A verdade está completa. A verdade é absoluta. A verdade está na sua mão. A verdade você está estudando agora. Busque a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Para que ninguém tire de você aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem colocado em prática na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, que nos dá vida, que é o nosso alimento, que é o nosso pão, possa nos restaurar todos os dias, possa nos alimentar, nos revigorar todos os dias. Sim, e que ela seja essa luz que vai expelindo a escuridão e que vai clareando a nossa mente diante de tanto engano, diante de tanta mentira que aparece por aí. Agora, pessoal, o estudo do livro, nos habilita, Senhor, para pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Amém.